Gente, e eu que falei com meu marido na hora da raiva que eu tinha traído ele, só que isso nunca aconteceu. Só que agora ele me trai na cara de pau, sem preocupação nenhuma se eu vou descobrir ou não. Bom, eu tô com ele tem 9 anos. Quando a gente estava já uns 3, 4 anos juntos, já estávamos morando juntos, nós tentamos engravidar, né? Tentamos ter um bebê e tal, e não conseguimos, então tive que começar a fazer um tratamento e tal. Quando a gente já estava 7 anos juntos, foi quando eu consegui engravidar, ou seja, 2 anos atrás. Eu consegui engravidar e tal, só que antes de eu engravidar, a gente tinha uma rotina completamente diferente. É normal, né? Acredito que é normal, todo mundo passa por isso. Ele chegava em casa, eu já estava em casa, nós dois trabalhávamos, mas quando ele chegava em casa, eu já tinha chegado um tempinho, então eu chegava em casa, arrumava a casa, fazia comida, tomava um banho, né, me perfumava toda, até me maquiava para esperar ele. E eu esperava ele, sabe, de baby doll, tudo arrumado e tal. E sempre foi assim. E ele sempre foi um homem muito carinhoso, aquele homem que, sabe, me colocava pra cima, aquele homem que me elogiava todos os dias, ele mandava flores no meu trabalho. Gente, realmente, ele era um homem perfeito. Eu achava que isso nunca ia acabar, porque a gente já com os 6 anos e pouco junto, e isso nunca tinha mudado, sabe? Ele continuava aquele homem que levava café da manhã na cama quando, né, nós estávamos em casa. Então eu achava que isso não ia mudar. Só que quando eu engravidei, há 2 anos atrás, basicamente, ele mudou totalmente comigo, completamente comigo. Depois que o bebê nasceu, aí que acabou de vez. Eu entendo que quando o bebê nasce, a atenção é toda voltada pro bebê, né? Ele é recém-nascido e tal, tem aquela coisa toda. Então eu entendia isso, mas eu achei que por um momento isso fosse mudar, entende? Ele fosse voltar a ser quem ele era antes. No começo ele deu muita atenção pro bebê, ele me ajudou bastante e tal. Só que depois, quando o bebê foi crescendo e tal, ele começou a ser uma pessoa totalmente diferente comigo, sabe? Frio, não me procurava mais. Toda discussão que a gente tinha, ele falava que eu tava feia, que eu não me arrumava mais, sabe? Que eu não sou cheirosa igual eu era antes. Ele fala um monte de coisa pra mim, fala que eu tô flácida, mas, gente, eu continuo magra, só que realmente minha barriga tá flácida, não é como era antes, quando ele me conheceu, eu tinha uma barriga chapada. Eu não tenho mais isso, entende? Agora, realmente, o meu corpo é de uma mãe que gerou um bebê. Só que eu acho que ele não entende isso. E aí toda vez que a gente briga, ele fala essas coisas pra mim, eu fico muito magoada, isso me machuca muito, sabe? Me dói muito, porque ele me humilha com essas coisas, sabe? E a gente fica ali se matando todos os dias. Gente, eu me mato todos os dias. Quem tem bebê aqui, quem é mãe aqui, vai entender o que eu tô falando. A criança de 2 anos, praticamente, ela bagunça tudo. A gente arruma, a criança bagunça, a gente arruma, a criança bagunça, a criança chora, é isso, é aquilo. E a gente, querendo ou não, a gente dá conta de tudo, sabe? E eu me considero uma mulher que dou conta de tudo. Só que eu não dou conta de ser mais quem eu era antes. A única coisa que eu dou conta agora é arrumar a casa o tempo inteiro, porque eu arrumo, meu filho bagunça, eu arrumo, meu filho bagunça, eu arrumo, meu filho bagunça. É o tempo todo ele bagunçando, eu fazendo uma coisa e bagunçando outra, e às vezes eu deixo ele bagunçar pra ter que fazer outras coisas, sabe? Eu fico esgotada com essas coisas. E ele não consegue ver, se ele chegar em casa, a casa estiver desarrumada e não tiver comida pronta, nossa, vocês não têm noção da briga que ele arruma dentro de casa. Então eu tenho que todo dia arrumar a casa o tempo inteiro, eu tenho que cuidar do nosso filho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer comida pra mim, pra ele, fazer comida pro nosso bebê. Porque quando ele chega em casa, gente, a única coisa que ele faz é tomar um banho, comer e dormir. Mal dá atenção pro filho dele, mal dá atenção pra mim. Tem dias que ele nem vem pra casa, tem dias que ele sai e vai tomar a cerveja dele com os amigos dele e só me avisa quando já tá lá, ou então porque eu ligo pra perguntar, entende? Sabe, não tem mais carinho, não tem mais atenção, não existe mais aquele homem, nem um pouco daquele homem que era antes da gente ter um filho, sabe? E no meio disso tudo, dessa situação toda, teve um dia que ele saiu do trabalho e ele foi beber com os amigos dele. Ele não me falou nada, ele não teve nenhum trabalho de falar, eu vou beber com meus amigos, tá? Não sei que horas que eu vou chegar, nada, gente, ele não falou nada. E aí eu fui, mandei mensagem pra ele perguntando onde é que ele tava,
né, que ele ainda não tinha chegado em casa, já tinha 2 horas, né, de atraso, que ele não tinha chegado em casa e tal. E ele falou que tinha saído pra beber com os amigos dele. E eu comecei a falar, poxa, por que você não avisou e tal? Que eu também não tinha nem feito janta, né? Você comia pela rua mesmo, não tinha me dado o trabalho de fazer janta correndo, já que você não viria pra casa. Até porque, gente, eu tô num nível de cansaço tão grande que eu não ligo nem pra comer mais. O meu negócio é chegar ao fim do dia e colocar meu filho pra dormir, tomar um banho e conseguir descansar. Então eu não ia fazer nem questão de fazer comida se ele tivesse me avisado, né, que ele não ia vir pra casa. Até então tudo bem, a gente meio que discutia no telefone e esperando, ó, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2, 3, 4 horas da manhã. Ele chegou em casa às 4 horas da manhã. E aí ele chegou em casa com um cheiro horrível, né, de cachaça e tal. Tomou um banho e se jogou na cama. Não falou nada. No outro dia, quando ele chegou do trabalho, obviamente não tinha como eu tratar ele como se nada tivesse acontecido. E aí ele chegou do trabalho no outro dia e achou que eu tinha que continuar tratando ele como se nada tivesse acontecendo, sabe? Só que, gente, ele não tira nenhum tempo pra mim e pro filho dele. Ele nunca tem tempo pra mim e pra ele, nunca tem tempo pra mim e pro filho dele. Quando eu peço pra ele esperar o bebê dormir pra gente assistir um filme, pra gente fazer alguma coisa, né, que é normal o casal fazer, ele fala que tá cansado, ele fala que não dá, porque ele vai ter que acordar cedo pra trabalhar, mas ele consegue sair e beber com os amigos dele. Daí tudo bem, ele começou a falar comigo, eu só respondi o necessário, e foi quando ele começou uma briga, porque eu estava tratando ele daquela forma. E aí a gente começou a brigar e tal, e aí ele começou novamente a me humilhar, falando que eu tava feia, que eu tava flácida e tal, que se ele me largasse, que eu não ia conseguir ninguém e tudo mais. Gente, eu já tava com choro entalado aqui. Eu tava com choro entalado aqui, só que eu falei, eu não vou chorar, eu não vou dar esse gosto pra ele. Porque se eu chorasse, eu sei que da próxima vez ele ia fazer pior. Então, eu não chorei e eu deixei ele falar. E aí eu me explodi, gente, eu estourei. E comecei a falar pra ele, se você não quer, tem quem queira. Você acha realmente que ninguém me quer? Você acha realmente que eu não tenho ninguém? Gente, pra que eu falei aquilo? Quando eu falei isso, ele começou a querer quebrar as coisas dentro de casa, sabe? Me chamando de tudo quanto é nome, sabe? Me colocando de pra baixo, sabe? E a gente começou a brigar ali, a gente começou a discutir. Ele pegou e começou a gritar, falando que agora eu ia ser corna, sabe? Que ele ia fazer mesmo, que ele não tava nem aí. Só que, gente, eu achei que depois eu ia falar pra ele que era mentira e tal, que eu só falei na hora da raiva e acabar por ali, que ele não ia fazer o que ele falou. Só que não. Depois desse dia, eu fui tentar conversar com ele, né? Deixei passar uns 3 dias, basicamente, que a gente já tava, né, mais calmo. Fui tentar conversar com ele e falei pra ele que o que eu tinha falado não existia, que eu não tinha ninguém e tal. Só falei na hora da raiva, porque eu não aguentava mais ele me humilhando, falando que ninguém ia me querer, que ninguém me queria, que ele era o único homem que me queria e tal, mas que eu não tinha ninguém, que eu nunca seria capaz de trair ele. E ele só falou, tá bom. E eu achei que tava tudo bem, só que não tava tudo bem. Não tava tudo bem. Quando passou basicamente uma semana, ele começou a sair direto do trabalho e ir pra outros lugares que eu não faço ideia. Ele só falava que tava com os amigos dele. O tempo todo ele falava, tô com meus amigos. Se eu ligasse pra ele, ele falava, tô com meus amigos, não sei o que, e desligava o telefone na minha cara. Ou então eu não me entendia. Até que eu mexi no telefone dele, que ele não fez questão nenhuma de trocar senha, e vi a conversa dele com a menina e tal. Obviamente eles estavam ficando, eles já estavam ficando. E nisso eu chorei muito, né? Fui questionar ele sobre a garota, sobre a traição e tudo mais. Na hora ele tentou desmentir, só que depois ele falou, quer saber? Você também me traiu, você não pode falar nada. Se você quiser ficar comigo agora vai ser assim. Eu vou te trair, se você quiser você vai ficar comigo assim. Só que, gente, eu não traí ele. Foi na hora da raiva. Eu nunca traí ele, eu não tenho nem tempo de trair ele, não tenho nem tempo de ir no mercado sozinha. Como que eu vou trair ele? Com que tempo? Como? Com meu filho? E eu falei isso pra ele, como que eu vou te trair? Não tem como te trair, não tem cabimento isso. E ele simplesmente cagou, falou que problema, que eu já falei que eu traí, agora ele não acredita mais em mim. E roda e vira o pé com traição dele, a gente briga, a gente se separa. Daqui a pouco ele pede pra voltar, fala que não vai fazer mais e eu acabo voltando. Bom, já tem 2 anos, né, basicamente, que isso acontece, que ele faz isso.
Há 3 meses atrás a gente se separou. Eu fiquei quase um mês, né, separada dele, porque peguei outra traição, né, descobri outra traição. Aí ele veio atrás de mim de novo, falando que ia mudar, né, que não queria mais aquela vida pra ele, que ele queria a família dele de volta. Aí voltou novamente, né, ser aquele homem lá do começo, que levava flores e tudo mais. E, gente, eu achei que realmente ele ia voltar a ser, sabe, aquele homem lá de trás, aquele homem que levava flores, que se preocupava, sabe, que levava café da manhã na cama. Só que isso não durou nem 2 semanas depois que a gente voltou. Ele novamente, quando ele quer sair com os amigos dele, ele sai. Ele inventa que vai pro futebol, aí eu procuro saber, ele não foi pro futebol coisa nenhuma. E sinceramente, eu tô cansada, sabe? Eu tô exausta dessa situação toda. Só que eu amo ele e eu não consigo sair desse relacionamento, sabe? Eu termino com ele, me separo dele, eu fico até bem, sabe, longe dele, mas daqui a pouco começa a me dar saudade, e aí ele vem atrás de mim, e aí ele faz aquele monte de coisas, né, que me faz lembrar como ele era no começo, só que não dura muito tempo, não dura nem um mês e ele volta a ser quem ele era antes. Fala, galera! Gente, estamos aqui, né, com uma pessoa com uma dependência emocional fora do normal, né, com um companheiro. Obviamente que ela tem uma dependência emocional muito grande dele. É certo lembrar que você também errou, né? Por isso que eu falo, gente, que a gente tem que aprender a controlar as nossas falas, a nossa boca, a nossa língua, né? Quando a gente tá com raiva. Cara, não sai falando coisas que depois não tem como você reverter, que não tem como você voltar atrás. Tem coisas que realmente, uma coisinha errada que você fala pode mudar totalmente seu relacionamento. Então, não fala coisas que você não fez. Não fala coisa que você vai se arrepender depois. Coloca a cabeça no lugar independente. Eu sei que gente de cabeça quente é muito difícil a gente conseguir parar e pensar no que a gente vai falar. Só que tem coisas que é irreversível. Não tem como a gente voltar atrás. Eu era muito assim, sabe? Quando eu era mais nova, eu era muito assim de sair falando e tô nem aí, problema. Só que, gente, eu já tive consequências grandes por conta disso. Acredito que não eu, acredito que muitas pessoas aqui já tiveram consequências por conta de uma coisa que falou que não deveria ter falado. Na hora da raiva, na hora da cabeça quente. Então não faça isso. Não saia falando o que der na cabeça, o que vier na cabeça na hora que você estiver com raiva. Ah, começou a falar, começou a te humilhar, começou... Sai de perto. Sai de perto, deixa falando sozinho. Se você não consegue controlar as suas falas, sai de perto. É a melhor coisa que você tem que fazer. Porque não adiantou nada. Você quis fazer ele se sentir como se você tivesse outra pessoa. Talvez ele só queria um pretexto pra ele mostrar realmente quem ele queria ser. E você deu esse pretexto pra ele de mão beijada. De bandeja, na verdade. Eu sei que você também não se separa dele porque você se sente culpada dele te trair, sabe? Dele fazer o que ele faz porque você falou isso pra ele. Só que não. Talvez na cabeça dele ele saiba que não tem como você ter outra pessoa. Só que ele vai usar isso pra sempre como motivo de trair. Ele sempre vai falar isso pra você. Em todas as brigas, em todas as traições que você pega dele, ele sempre vai falar pra você que você traiu ele primeiro. E aí você se sente culpada por você realmente ter falado, mesmo que você não tenha feito, que você traiu ele, e agora ele faz porque você falou. E aí você se sente culpada, por isso que você permanece no relacionamento também. Só que, meu amor, vamos acordar. Talvez ele já queria fazer isso, ou ele já fazia isso antes, tá bom? Vamos ter um pouquinho de amor próprio. Você não tá vendo que pra ele talvez não existe mais sentimento? Que não tem mais respeito? No relacionamento de vocês não tem mais respeito da parte dele. Então não vale a pena você continuar nesse relacionamento. Você só vai se magoar mais, só vai se ferir mais. Você só vai ficar mais pra baixo do que você já tá. Então tenha um pouquinho de amor próprio. Sai desse relacionamento. Vai viver a sua vida, deixa ele ver a vida dele. É uma vida de solteiro que ele quer, então deixa ele ver a vida dele assim, tá bom? Mas isso é só uma opinião minha, você faz a sua vida o que você achar melhor. Se você tá bem assim, se você tá feliz assim, então, meu amor, continua, tá bom? Eu tô falando o que eu faria no seu lugar, eu só tô dando a minha opinião, tá ok?
Se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente tá enganjando mais aqui o canal, tá? E o YouTube tá entregando meus vídeos para mais pessoas, tá ok, meus amores? Lembrando que, gente, a rifa, né, o sorteio, a ação de carnaval já foi lançada. Deixei o link aqui embaixo, então é só vocês irem lá e comprar a rifa de vocês por apenas 60 centavos, tá? E lembrando também que o sorteio vai ser feito pela Loteria Federal, tá ok, meus amores? Então não deixe de participar da nossa rifa, da nossa ação de carnaval, tá bom? E pra você que ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.